A mãe atípica faz pelos seus filhos coisa que ninguém imagina. A gente briga mesmo, a gente luta mesmo, a gente xinga mesmo, a gente protesta mesmo, a gente aprende a conhecer os nossos direitos mesmo. Então, uma mãe atípica, não duvide dela, ela consegue fazer tudo. Ser mãe atípica é viver a maternidade com uma força redobrada, com uma entrega intensa. Ser mãe atípica é uma forma da gente educar o mundo para o que não segue padrão, para o que não está dentro do esperado. Tem dia que é choro profundo, muitos dias são gargalhadas intensas diante das conquistas dele. É indignação demais com cada vaga invadida, com cada escola que não acolhe, com cada falta de telefonema perguntando: conta comigo? Precisa de uma mão estendida? É um furacão de sentimentos. O tema da minha dissertação de mestrado foi sobre a experiência de mulheres que são mães de crianças com deficiências. A motivação, para a pesquisa, ela veio a partir do relato das mães de famílias que eu atendo, assim. Então, durante a minha prática clínica, eu tenho várias crianças, vários pacientes que são ali crianças com deficiência, e foi a partir dessas histórias, desses relatos, que eu fui tendo essa percepção ali de um conjunto mesmo de famílias, de mulheres, relatando, sobre uma sobrecarga, sobre afetos mesmo ali na saúde física, na saúde mental, nos relacionamentos. A questão de pesquisa dela era toda baseada no interesse cotidiano que ela vivia na atenção primária à saúde, com as mães que eram invisíveis do serviço de saúde, Toda a atenção à saúde é focada nas crianças. E ela chegou perguntando: mas e as mães? Eu preciso ouvir essas mulheres. As deficiências dos meus filhos, Francisco tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, com o nível de suporte 1, e a Sofia tem síndrome de Down. Hoje o Dominique tem o diagnóstico de hidrocefalia não congênita, epilepsia grave, escoliose neuromuscular e tem também a questão da vasopressina no cérebro, Ele ainda segue em investigação, Ainda não terminou, segue em investigação com a genética, mas até o momento a gente sabe que ele tem esses diagnósticos. O Theo tem uma condição genética rara. Ele tem uma doença que chama acidúria glutárica tipo 1. É um erro inato do metabolismo. Crianças que têm a doença que o Theo tem não podem comer proteína livremente. Eles não têm capacidade, esses meninos, de metabolizar a proteína. A proteína precisa ser contada grama por grama desde os primeiros dias de vida para ela não se tornar um problema para o organismo. Senão ela acaba intoxicando o organismo, matando neurônios. O meu luto começou, na verdade, na maternidade. Eu falo muito isso porque até o momento minha gravidez era uma gravidez normal, saudável. Eu estava esperando receber uma criança saudável mesmo. Para mim não tem outro filtro para falar isso não. E o meu luto começou quando ele nasceu e a gente viu que os médicos, na minha opinião, eu não tenho ainda como comprovar isso, perceberam que havia um erro ali, cometeram um erro ali. E aí, assim que ele nasceu, eu não tive aquela maternidade, aquele início, na verdade, de parto normal, que toda mãe recebe filho no colo, eu não tive nada disso. Então, quando vieram, depois de um tempo, a questão dos diagnósticos, eu já estava em luta há muito tempo. Quando uma criança nasce, a gente sempre planeja que venha aquela criança, e inclusive uma pergunta que as pessoas costumam fazer: é menino ou menina? Aí, uma resposta muito comum: que venha com saúde. Uma pessoa com deficiência, ela tem grandes desafios, então ela não tem saúde plena. Então, o luto, ele é inerente a essa condição pelo medo que isso traz. É um medo enorme. E aquela criança que você esperava, com saúde, ela não nasceu. Aquela criança ali não veio. É muito duro
É muito duro entender que você, para sempre, vai ser uma mãe atípica, né? Uma mãe que vai viver sempre uma maternidade paralela. Tem suas belezas, tem suas grandes conquistas, mas não é a maternidade do sonho. Se o teste do pezinho tivesse me mostrado a condição genética dele, nos primeiros dias de vida, eu teria dado a alimentação do jeito que precisa ser dada, toda contada, pesada, com aquelas restrições e com os medicamentos que ele precisa tomar, que são poucos, inclusive. Eu sei que a condição que ele vive hoje não foi por minha culpa exatamente, foi por causa do sistema público de saúde, por causa de um teste do pezinho que é muito pobre, que não rastreia as doenças que precisa rastrear. Então, eu acabei sendo também uma vítima dessa história. Eu digo que desse peso, dessa culpa, eu só vou descansar quando eu morrer. A princípio, né, vem um processo mesmo de um luto, né, com o diagnóstico, e a partir, então, desse processo, né, de aceitação, de entendimento, essas famílias, né, e essa relação mãe-filho, ela vai se construindo, assim, num processo em que a mãe acaba pegando toda a responsabilidade ali daquele cuidado, né? As mães, elas vivem a vida subsumidas ali, acompanhando a história dos filhos. Por vezes elas abandonam carreira profissional, elas têm uma certa anulação da experiência de ser mulher, de ser algo além de mãe de uma criança ou de um adolescente com deficiência. Não existe ninguém como a mãe. Ninguém. A mãe compreende e eu precisei entender quem eram os meus filhos, o que eles traziam, o que eles precisavam, o que eles demandavam e quem era eu para essas crianças. Eu aprendi com o Theo o quanto eu tinha uma potência que eu não imaginava. Para lutar, para exigir que as coisas erradas entrem no eixo, no caso, o teste do pezinho, para cobrar, para ir para a televisão e cobrar, para usar a rede social como instrumento de mudança social, mostrar que não tem uma vaga de pessoa com deficiência respeitada nessa cidade. Onde você chega, elas estão invadidas, e quando você vai falar com as pessoas, elas ainda te agridem. Para cobrar, cadê a rampa para entrar nesse shopping, cadê o elevador funcionando nesse teatro? Eu entrei para um time de mães que brigam, que se dão as mãos e que vão para a luta. O Theo fez de mim essa mulher muito forte. Eu hoje sou outra mulher, sou outra Raíssa depois do Dominique. Eu amadureci muito mais, eu aprendi a dar valor em coisas muito simples da vida. No tanto que eu mesmo paro, eu não gosto de trazer, eu já fui questionada algumas vezes, que eu tô sempre muito positiva, sempre muito alegre. Mas eu prefiro estar desse jeito, sempre alegre, aparecendo para as pessoas. Não é que eu não sofra. Eu sofro do mesmo jeito, eu choro do mesmo jeito, eu entro em desespero do mesmo jeito. Só que eu prefiro estar alegre assim a maioria do tempo e a maioria das vezes porque eu quero aproveitar a vida que meu filho tem e que ele tá aqui. É o corpo dessa mãe que enfrenta as questões jurídicas, as lutas ali pelo apoio, né, social, os preconceitos, né? Então é essa mãe que enfrenta, né, como extensão do corpo da criança, todas essas lutas relacionadas aí à deficiência. A gente passa ano sem tocar um telefone e alguém te perguntar: posso fazer alguma coisa por você? Conta comigo. É óbvio, evidente e ninguém disfarça que ninguém se interessa por criança com deficiência. Se a mãe não pode pagar, a mãe vive uma solidão muito grande. O Theo não foi abandonado pelo pai, o Theo tem um pai presente. Eu tenho trabalho, eu consigo ter uma ajudante 8 horas por dia. Então, eu tenho um carro adaptado, eu sou uma mãe cheia de privilégios. Imagina o que vivem as Larissas com seus Theos nas periferias do país.
A gente enfrenta desafio para poder dar para ele qualidade de vida, conforto, não fazer com que ele sinta dor. A gente enfrenta desafio para poder dar o básico para ele, que é o mínimo que ele tem direito na Constituição, que é uma escola adaptada, é um medicamento que, por lei, ele merece ter, mas a gente tem que entrar na justiça para conseguir. É insumo básico com posto de saúde para poder dar um conforto para ele em casa de não se machucar, conseguir um insumo para uma dieta que é a alimentação. Então, assim, é geral. Eu enfrento desafio com tudo, todos os dias. Eu preciso ter psicoterapia, é algo que é importante para mim, para que eu me compreenda como sujeito nessa jornada. Eu preciso de fortaleza espiritual, eu preciso muito da minha família, eu preciso muito da minha mãe. Do mesmo jeito que eu sou mãe, ela é mãe. E ela acaba sendo uma mãe atípica também, porque em progressão, né? Em geral, é uma rede de apoio circunscrita às mães das mães, às avós, né? É uma rede de apoio escassa. Em geral, as questões de gênero condicionam as mulheres a ficarem ali como cuidadoras, né? Sem que essa rede se expanda, por exemplo, para os pais, para familiares que sejam homens. Obviamente, a invisibilidade, mas também a potencialidade de encontrar no cotidiano recursos e energia para seguir em frente é mostrada na pesquisa. A mãe, especialmente na observação de cotidiano, ela mostra bem o que se sintetiza da experiência de ser mãe de crianças e adolescentes com deficiência, que dá título à dissertação. Tem dias de mar calmo, tem dias de mar revolto. Durante o processo, né, da pesquisa, a gente percebe, né, que não é só por esse relato da resiliência, né, da obrigação materna, mas que a gente precisa pensar como um problema coletivo, assim, que essas famílias precisam de um apoio não só familiar, né, mas uma rede de apoio mais ampliada, então social, jurídica, econômica. E eu acho que é muito sobre isso, assim, que foi a pesquisa, assim, sobre como as práticas de cuidado, né, uma economia do cuidado precisa ser discutida e para nessa relação mãe-filho com deficiência, assim. Eu tive que deixar muita coisa para trás, alguns sonhos, alguns movimentos, inclusive profissionais. Eu sofri também, não apenas porque eu fiz a opção, mas eu passei por algumas situações em que houve essa dificuldade, né, de ambientes de lidarem com essa família atípica. Eu tive, sim, a privação de alguns sonhos, mas eu entendo que não foi por conta do Dominique. Eu entendo que foi por conta de todo um sistema que a gente tem hoje, que, na minha opinião, não dá apoio para que nós, mulheres, mães atípicas, a gente consiga retomar esses sonhos assim, continuar com eles mesmo após a maternidade. Eu sei que eu falo isso até um pouco com um pouco de privilégio por ter o meu marido ao meu lado. Muitas mulheres não têm, muitas mulheres enfrentam a maternidade atípica sozinhas. Se todas as obrigações do poder público e da sociedade fossem cumpridas, a gente teria uma vida bem menos pesada, bem mais razoável. A gente ficaria lidando com as questões só da questão atípica, só do mundo atípico. A relação com o filho, o cuidado com o filho. Entende como a sociedade fecha porta o tempo todo, o poder público não pavimenta o caminho das mães atípicas? Então a gente passa essa dor e esse cansaço enorme que não precisava. Eu não posso dizer que meus sonhos foram tolhidos. Não foram. Meus sonhos foram remodelados. E eu não consigo sonhar sem ter junto essas pessoas, essas pequeninas pessoas que fazem parte de mim. É a minha vida. Desculpa. A gente não conseguiu esse ano ter dele um desenvolvimento muito bom. Mas tudo bem, a gente sabe que é uma questão que é dele mesmo. Os médicos já deixaram tudo muito claro pra gente.
mas faz sim a gente pensar como que seria a nossa vida se ele conseguisse fazer tudo. Ou então se ele não tivesse diagnóstico nenhum, se ele fosse uma criança típica. Se ele veio assim pra gente, é porque tem algum propósito. Então, eu prefiro deitar e chorar quietinha, chorar o que eu tenho que chorar ali, botar pra fora o que eu tenho que botar, mas também não renegar ele, porque isso não é culpa dele, nem nossa. Hoje eu olho para tudo isso e eu posso te dizer, eu sou muito feliz com ele e não apesar dele. Aquela Larissa do passado que tinha certeza que nunca mais ia viver, só ia sobreviver, eu já deixei. Porque essa é uma das minhas motivações. Eu mesma, o Theo, o João e a luta pelo teste do pezinho.